Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comparar e te mostrar as vantagens e desvantagens de alguns tipos de materiais. Vamos lá! Bom, mas antes de eu começar a falar sobre os materiais e fazer essas comparações, até elaborei uma mini aula para você entender melhor. Eu quero te convidar para o meu evento que vai acontecer entre os dias 11 e 17 de janeiro, onde eu vou falar mais lá sobre criação, modelagem e confecção. Você vai entender mesmo os pontos importantes, o que tem, né, quando uma pessoa estuda moda numa faculdade de moda, todo o processo de construção de um calçado que implementa essas etapas de criação, modelagem e confecção, além de poder fazer os exercícios ali e se aprofundar e entender cada vez mais. Se você quer mais informações sobre esse evento, aqui na descrição do vídeo vai ter dois links. O primeiro é para quem gosta de e-mail, então você coloca o seu nome e o seu e-mail, confere o e-mail para ver se está certinho. E depois, para quem gosta mais do WhatsApp, quem vive no WhatsApp, você pode receber essas informações também por essa plataforma, né? Então você clica no segundo link, e aí você clica, vai abrir o WhatsApp, você coloca o seu nome para eu saber quem é você, para eu ou alguém da minha equipe conversar com você e passar todas as informações e datas, enfim, como que vai ser esse evento, tá? Então esse evento vai ser bem interessante para quem quer realmente se aprofundar cada vez mais nessas três etapas. Bom, é muito importante, eu já fiz aqui no canal vídeos falando, né, sobre materiais e materiais como couro, tecido e sintético. Mas aqui eu quis trazer uma mini aula para você entender e poder comparar os materiais. Tem gente que pergunta para mim assim, Lili, qual que é o melhor material? Mas não existe o melhor material. Existem as vantagens e as desvantagens de cada um. E é muito importante você analisar. Eu gosto muito de fazer as minhas alunas aprenderem, né, tanto a teoria quanto a prática, para conseguir pensar, raciocinar mesmo. E com isso elas conseguirem tomar a melhor decisão. Então aqui o que eu vou fazer é uma mini apresentação para vocês do que as vantagens de cada material e as desvantagens também, fazendo realmente um comparativo, né, de cada um, para que você tome a melhor decisão de qual material você deve comprar para confeccionar os seus calçados. Então vamos lá. Bom, então quando alguém, né, me pergunta, Aline, qual o melhor material para se fazer calçado? Eu gosto sempre de mostrar que não existe um superior, né? Que é importante analisar as vantagens e desvantagens de cada tipo de material, para que você consiga tomar a melhor decisão. Às vezes, o material vai ser bom para uma coisa e não vai ser bom para outra, né? Por diversos motivos. Então, aqui eu quis trazer hoje essa listinha, digamos assim, das coisas mais importantes de cada tipo de material, né? As vantagens e desvantagens, para que você possa analisar e depois ver qual o melhor para você, o que se encaixa dentro das coisas que você deseja. Então aqui eu vou começar com o couro. Primeira coisa, né, falar que o couro vem da origem animal, né? Então aqui as vantagens do couro. Ele é um material muito macio, né, justamente por isso, né, porque ele é o couro ali do animal. A durabilidade dele é muito grande, principalmente se você cuida desse material, tá? Tanto a peça, de repente, para você produzir um calçado, quanto o calçado já pronto até mesmo, né? Se você avisar para esse cliente, falar, olha, se você passar aí um creme uma vez por ano, 2 vezes por ano, esse couro ele vai ficar hidratado e não vai craquelar, né, com o tempo. E aí ele vai durar mais ainda, tá? Porque o couro ele tem essa característica dele mesmo. A outra vantagem é que ele absorve o suor. Então, o pé, nosso corpo, na verdade, ele transpira o dia inteiro, por consequência, o pé também, né? E se você tem um calçado fechado que você utiliza e você anda o dia inteiro com aquele calçado, o seu pé também está transpirando. Só que quando se trata
do couro, ele absorve esse suor, evitando o chulé, tá? Na maioria dos casos, se o forro for de couro, você não vai ter um calçado com um chulé, tá? Ou até mesmo o pé. Ele é muito resistente, tá? Então, dificilmente você consegue cortar um couro, né, rasgar um couro com a mão, a menos que ele esteja já há muito tempo seco, craquelado ou em um lugar que não é apropriado. A resistência do couro é muito grande. E ele favorece em alguns acabamentos. Então, por exemplo, no bico de um calçado, se você utiliza um couro fino, você consegue fazer o fechamento do bico do calçado com uma qualidade muito maior e muito fácil também, tá? Porque ele se molda, né? Como eu falei, o couro é um material muito macio, que ele vai se moldando ao que você deseja. E aí a gente vai para as desvantagens do couro. A primeira é o preço, né? Ele tem um preço maior do que os outros materiais, né? Até por conta de todo o tratamento que envolve, né, esse tipo de material de produto. É mais difícil de encontrar, imaginando, né, aqui só no Brasil, a gente tem pessoas de diversos lugares do Brasil, então não é acessível a todo mundo, tá? Tem algumas regiões do Brasil que acaba sendo um pouco mais difícil a pessoa encontrar couro de verdade e outras mais fáceis. Você precisa de uma máquina mais cara também, né? Se você pretende fazer calçados somente de couro, você vai utilizar uma máquina que é mais cara, que é própria para couro, porque você vai passar diversos tipos de couro com diversas espessuras também. Então, aqui eu mostrei as vantagens e as desvantagens. E agora eu vou para o sintético. Então, lá eu mostrei do couro e aqui eu vou mostrar as vantagens e desvantagens do sintético. O sintético, diferente do couro, ele é um plástico, né? Então, o sintético vem da origem, o couro, desculpa, vem da origem animal e o sintético, ele é produzido, né? Então, ele acaba sendo um plástico. As vantagens do sintético. Ele tem um menor preço, tá? Por conta de ser um material, né, plástico, ele acaba tendo um preço menor. Existe uma variedade muito grande de sintéticos com relação a cores e texturas também. É mais fácil de ser encontrado. Ele é mais fácil de ser encontrado porque hoje em dia tem muitos lugares que falam couro ecológico ou couro sintético, mas na verdade não é couro, é sintético, tá? Por que isso acontece? Porque ele imita a textura dele, é parecida com a de um couro, né? O sintético ele veio para ser uma versão do couro mais acessível e com um menor preço, tá? E lógico que ele tem as desvantagens. Pelo fato de ser um plástico, ele causa chulé, tá? Então, às vezes não sei se você já teve um calçado que causava chulé. Quando é um calçado fechado, com exceção de bota, por exemplo, onde a pessoa, né, coloca meia, mas um outro modelo que é fechado, mas a pessoa não coloca meia, se for um sintético a longo prazo, ele pode causar chulé. Tá? É mais difícil de fazer o acabamento, por exemplo, fechamento do bico de calçado, uma sapatilha, quando você vai utilizar sintético, se for um sintético de baixa qualidade, porque também tem essas variações dentro do sintético, se for um sintético de baixa qualidade, você vai ter muita dificuldade em fazer o tipo de acabamento do seu modelo. E ele descasca com o passar do tempo. De novo, o sintético é um plástico, ao longo do tempo ele vai se esfarelando e vai saindo aquela camada que é a textura que está por cima. Ele não se decompõe, isso não significa que o sintético está se decompondo, até porque ele é um plástico e vai demorar muitos anos para se decompor. Só que ele esfarela e ele descasca, ele vai descascando e virando aquela farinha ali, né? Onde você sente que ele está
é parecido com como se estivesse decompondo, mas ele não tá. Só tá acabando com a parte da textura da parte de cima dele, mas lógico que isso é com o passar do tempo, tá? Não é do dia para noite. Quando você compra uma peça, não vai ser do dia para noite, é ao longo do tempo. Então aqui você consegue ver, né? E aí fazer também já um comparativo com relação ao couro, né? Como o sintético é diferente do couro, comparando as vantagens e as desvantagens, tá? E aqui a gente tem o tecido. Então, eu quis trazer aqui 3 famílias, que é o couro, o sintético e o tecido. São 3 características, lógico, dentro desses grupos a gente tem diversos materiais. Então, dentro de tecido eu tenho diversos tecidos. Dentro do couro eu tenho diversos couros e dentro do sintético a mesma coisa. Mas aqui eu quis fazer mostrar para você as características principais de cada uma desses materiais, tá? Então aqui a gente vai para as vantagens do tecido. Tem o preço mais baixo, ele é mais comum e mais fácil de ser encontrado, né? A gente consegue saber logo de cara o que é um tecido. Então tem muitos armarinhos, lojas que vendem tecidos, até mesmo para roupas ou artesanato. Então você consegue utilizar esse tipo de material para fazer calçado. A quantidade, eu que sou apaixonada por estampas, a quantidade de estampas é muito maior. Então, tanto com relação às cores, quanto até mesmo os desenhos, né, as estampas, os rapport ali, que você tem dentro de cada tecido. Outra observação que não está aqui, mas só fazendo uma observação, é que com relação a tecido, você consegue encontrar retalhos, né? Que você até consegue encontrar com sintético e couro, mas não é tão grande assim. Mas com tecidos é muito comum, às vezes, a gente entrar numa loja e ter um balcãozinho lá com os retalhos dos tecidos também. E aqui as desvantagens. Ele causa chulé, não tanto que nem o sintético, tá? Ele não causa tanto igual o sintético. Diria que assim, é mais algo que só se você colocar o seu nariz mesmo dentro do calçado, você vai sentir o calçado ficando com um pouco de chulé, mas é muito pouco e também depende do tipo de tecido que você está utilizando. O acabamento é limitado, então, por exemplo, você não pode utilizar um acabamento corte a fio, você fica limitado a alguns tipos de acabamento específico para tecido, não serve para qualquer tipo de calçado. Então, você consegue fazer, Aline, mas eu quero fazer uma sapatilha de tecido, consigo? Consegue, né? Uma bota de tecido? Depende do formato, do modelo dessa bota, né? Um escarpão já não é tão possível assim, dependendo do componente interno que você vai colocar. Então, o tecido acaba dando um pouquinho essa desvantagem quando se trata de fazer alguns, não são todos, alguns modelos de calçado. Principalmente modelos de calçados que vai o to-box, tá? Se não for rasteirinha, sapatilha, que são outros modelos que você não precisa desse componente interno, você consegue fazer tranquilamente, tá? Então aqui eu quis trazer esses, né, tecido, sintético e couro, esses 3 elementos, né, para você entender que não existe o melhor, né? É sempre importante analisar qual é o melhor para você. Você realmente pensar qual é o melhor para essa situação. Eu não tenho uma máquina de couro, então talvez o melhor não seja começar com couro, seja começar com a máquina de tecido, né? Eu quero fazer, eu quero comprar material, mas o material um pouco mais acessível, um pouco mais barato, então pode ser o tecido ou o sintético. Então é importante você avaliar a sua situação e o que você deseja, né, para atingir o seu objetivo. E aí você vê as desvantagens e vantagens de cada um, tá bom? Bom, agora que você já viu isso, né, é muito importante você anotar para você guardar essas informações e depois ver qual é o melhor para você.
Como eu falei, não existe um melhor, um pior, aí vai depender de cada pessoa e do seu objetivo. Qual é o objetivo de calçado que você quer fazer? O que você quer ter? Ah, você quer ter uma marca? É só para você? Então você precisa pensar, sim, não tem jeito, você precisa pensar qual que vai ser o melhor, de acordo também com a condição que você se encontra nesse momento, que você pode comprar ou até mesmo investir. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar aquele joinha aqui, se inscrever aqui no canal, né? E também deixar aqui o seu comentário se você já sabia ou se você tem algum material da sua preferência que você mais gosta e que você se sente mais confortável, tá bom? Tchau, tchau, até os próximos vídeos.